Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui ao meu canal e ao nosso curso de programação do zero para você que quer aprender a programar e não tem nenhuma base ainda. Então a gente está aqui na segunda aula do curso e na primeira aula o que a gente teve foi basicamente introdução sobre como funciona um sistema de um computador. As variáveis aqui, a gente declarou duas variáveis, uma chamada nome, que é uma variável de caracteres que armazena texto, e uma variável idade, que é do tipo inteiro, que armazena número sem vírgula. A gente colocou aqui embaixo no algoritmo que ela recebia o meu nome, a minha idade e depois escrevia. Um algoritmo bem simples e hoje a gente vai estar dando continuidade a isso. O que a gente vai aprender hoje é sobre o tipo de dado real e operações matemáticas que podem ser feitas aqui no algoritmo. Então, para declarar uma variável de tipo de dado real, basicamente como as outras, e aqui no tipo de dado vai ser real. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, média do tipo real. A média das notas do aluno na escola, por exemplo. Vamos fazer aqui um sistema de uma escola que quer calcular a média dos alunos. Então, para calcular a média, a gente vai ter que pegar também a nota 1, a nota 2. Vamos fazer aqui um sistema para calcular a média entre duas notas apenas. Então, como eu mostrei na outra aula, a gente pode declarar na frente mesmo, quando é do mesmo tipo. Então, aqui nessa linha a gente está declarando variáveis do tipo real. São três variáveis: a variável média, a variável nota 2 e a variável nota 1. Isso aqui é importante porque notas, elas podem ser em tanto números inteiros, como 10, 9, 8, ou podem ser números com vírgula, como 8,5, 7,3 ou qualquer outro número com vírgula. Então é importante que ela seja do tipo real e não do tipo inteiro. E Racional. números racionais são o que, Arthur? E só com vírgula, cara. Foi o que você falou, porra. E números reais? São todos os números, cara. Não, tem os No, números. no Tem real, o conjunto dos complexos que está fora dos reais. Em- real é o fracionário, o inteiro e o, E os o irracionais, que são, por exemplo, raiz de 2. natural. Raiz de 2 é um número com vírgula e não é um número racional. A raiz de 2 já é o número com vírgula. Não, raiz de 2 é o quê? Não, 1? é o número com a raiz e o 2. É isso? Ela é 1,47 alguma coisa, eu acho. Não, isso aí é fórmula de Bhaskara. Tá bom. Ah, então, aqui, galera, vamos continuar aqui com o algoritmo. E eu esqueci de apresentar o Arthur. Fala aí, Arthur. Tá bom, cara? Arthur. Não, Não, ele não tá nem, porque eu esqueci de apresentar ele. Você me desculpa, cara. não é isso não. Ah, não é isso, cara. Essa luz aqui tá me cegando, mas eu aguento até o final do vídeo. Ah, Demônio. então vamos continuar aqui. A gente tem aqui três variáveis, como eu disse, a nota 1, a nota 2 e a média. E aqui já vai dar pra gente ter uma noção dos dois conceitos que eu vou estar ensinando nessa aula. A gente vai estar podendo. A gente vai estar usando essas variáveis para armazenar o tipo de dado real, que é um ponto dessa aula, e usando aqui nessa variável média, a gente vai estar fazendo operações matemáticas para descobrir a média. Então, vai ser o outro conceito dessa aula. Então, a gente pode começar aqui que a nota 1 do aluno foi 7,5 e a nota 2 do aluno foi 9. Lembrando que real também pode armazenar números sem vírgula sem problema nenhum. Eita, tá pra cima. Então, agora a gente pode escrever aqui. Ah, se a gente calcular a média também é importante. A média, a gente vai ter que fazer operações matemáticas. E como funcionam as operações matemáticas aqui? Bom, as operações matemáticas, por exemplo, 7 mais 2. Aí, gente, 7 mais 2, mesmo que o resultado seja um número inteiro, por exemplo, aqui o resultado vai ser 9, mas ela vai retornar um tipo de dado real. Assim como essa variável aqui é um tipo de dado real, só que está armazenando o número 9. Então, o tipo de dado real também pode armazenar números sem vírgula, sem problema nenhum. E é por isso que aqui as operações matemáticas sempre retornam números reais, para prevenir que, se for retornar um número inteiro e for um número com vírgula, vai dar erro. Então, para que vai ficar fazendo uma verificação se tem vírgula, se não tem, para retornar inteiro ou real conforme a necessidade? Não, retorna sempre real e pronto.
Então, é assim que se faz basicamente uma operação aqui normal, como você faria num papel. A divisão é a barra, a multiplicação é o asterisco, a adição é o mais e a subtração é o menos. E ela vai estar retornando um valor, que é o resultado da operação. Então, a gente tem que pegar esse valor e armazenar em uma variável para conseguir usar ele. Ou usar ele mesmo aqui dentro do escreval. A gente pode estar colocando aqui escreval 10 mais 2 vai retornar 12, mas vamos estar usando aqui variáveis para ficar mais fácil da compreensão. Então a gente vai falar que a média ela recebe a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Só que se você entende um pouquinho de matemática, você vai ver que isso aqui está errado. Porque ele vai estar fazendo primeiro a divisão, conforme a regra da prioridade, nas equações. Então, ele vai dividir a nota 2 por 2, aqui vai dar 4,5, e depois eu somar com 7,5 vai dar 12. Então, isso aqui não é uma média. Para fazer a média, a gente tem que fazer a soma primeiro. Então, a gente vai estar colocando parênteses para forçar ele a resolver o parênteses antes, ou seja, a nota 1 mais a nota 2 vai dar 16,5, vai dividir por 2 e é esperado que se retorne um 8,25 aqui. Então vamos escrever aqui média e a média do aluno. Então vamos executar aqui, rodar o algoritmo, 8,25. Então a gente já viu aqui o tipo de dado real, que está recebendo isso aqui, e as operações, que está recebendo o resultado de uma equação, vamos dizer assim. Então, agora vamos ver mais uma coisa importante aqui para o nosso algoritmo. Como é basicamente só isso, eu vou estar fazendo um exemplo um pouquinho mais avançado aqui, só para vocês verem e treinarem mesmo. A gente vai estar aprendendo aqui uma nova função, que é a função leia. A função leia, ela vai capturar tudo que o usuário digitar com o teclado e vai armazenar em uma variável de texto ou de inteiro ou de real, depende do que você quer, de como você quer usar. Então a gente vai estar usando ela aqui agora. Ela funciona da seguinte maneira: ao invés de colocar isso aqui, nome recebe Emílio, por que a gente não vai usar isso aqui? Porque se o usuário quiser digitar o nome dele, isso aqui vai impedir, então ele vai estar sempre recebendo Emílio. Se você quiser usar esse algoritmo aqui do jeito que ele está para editar o seu nome, ele não vai funcionar porque ele, na variável nome, está recebendo o meu nome. Então a gente vai colocar que a função leia e como parâmetro a variável nome. O que isso significa? Ela vai ler o que o usuário digitar e salvar na variável nome. É só isso. A gente vai estar fazendo aqui com as outras também. Leia idade. Não, isso aqui não. Errado. Pronto. Então, continuando aqui, galera, a gente colocou leia em todas as variáveis, que é aqui o que o usuário digitar, primeiro vai para o nome, depois vai para a idade, depois vai para a nota 1, depois vai para a nota 2, e aí depois a média recebe a nota 1 com a nota 2, divide por 2, e aí ele mostra o nome, a idade e a média. Então a gente pode estar executando isso aqui, rodar o algoritmo, Emílio, 15, 10, 6, agora tem ali o resultado. Só que como vocês viram, ele não está pedindo nada, eu só estou saindo digitando e para o usuário isso vai ser horrível porque ele não vai saber o que ele tem que digitar e quando ele tem que digitar. Então a gente vai poder juntar essa função leia com uma outra função que se chama escreva, a função da primeira aula. Então a gente vai colocar aqui, escreva, digite seu nome. Como eu não estou usando o escreval aqui, o usuário vai digitar na frente, então eu vou colocar essa setinha aqui, só pra ficar bonito mesmo, você não precisa disso. Você pode colocar o escreval aqui também, aí vai do que você quer. Não tem Galera, então aqui a gente tem o sistema pedindo para digitar o nome, depois pedindo para digitar a idade, depois pedindo para digitar a primeira nota, a segunda, depois a variável média vai receber aquele cálculo que a gente fez e vai estar passando as informações aqui embaixo. A gente pode até usar depois a nota 1 e a nota 2 aqui para escrever. Pronto, então a gente pode rodar aqui e ver como ficou. Digite seu nome.
porque a gente tem que a média é 6. Então, vamos estar fazendo outro tipo de cálculo aqui. Agora vamos tentar descobrir a idade do usuário. Então, a gente vai ter a idade, e aí para descobrir a idade, a gente vai pedir para o usuário digitar o nome dele, para a gente colocar lá no final. A gente vai pedir para o usuário digitar a data de nascimento. Eu vou colocar DN. Não, desculpa. A data de nascimento a gente vai ter que trabalhar muito mais complexo para conseguir processar essa data com os dias, os meses e os anos. Então vamos colocar aqui só o ano. Ano de nascimento vai ser inteiro, porque não tem como ter ano com vírgula. E o ano atual também vai ser inteiro. Vamos deixar tudo isso aqui em uma linha só, como eu expliquei que dá pra fazer em uma linha só. Ano atual, idade. Como os três são inteiros, não precisa usar tanta linha assim. Vamos fazer um algoritmo menor aqui. Então aqui a gente vai colocar digite seu nome, vai ler no nome, digite sua idade, a gente não tem a idade, então o usuário não vai informar a idade ainda, porque a idade é o que a gente vai descobrir. Digite a primeira nota. Então a gente vai mudar isso aqui para, por exemplo, digite o ano de nascimento. A gente vai mudar aqui a variável que estava gravando, era a nota 1, porque estava pedindo a primeira nota. Agora o ano de nascimento vai ser gravado na variável ano nascimento. E aqui, digite o ano atual. A gente vai estar colocando aqui... A gente vai estar colocando aqui ano atual. E depois o cálculo para descobrir aqui vai ser o ano atual menos ano nascimento. A gente pode apagar isso tudo aqui, deixar só o nome, que é a mesma variável, e colocar nesse ano você completa. Aí a gente pode colocar aqui uma variável no meio de dois textos. Eu não tinha feito isso ainda. Nesse ano você completa... Eita, gente, eu esqueci disso aqui. Não é a variável média, mas a variável idade, eu esqueci de mandar. Nesse ano você completa idade anos. Deixando um espaço aqui, porque a variável não vai colocar um espaço, então se eu deixar sem espaço vai ficar tudo grudado. Completa com a idade, com anos, vai ficar sem espaço nenhum. Então você completa espaço, a idade do cara, espaço de novo, aqui, e anos. Lembrando que o espaço só é contabilizado se ele estiver dentro do aspas. Fora do aspas ele não existe. Porque fora do aspas não é texto. Eu já expliquei isso pra vocês. Se você quiser colocar um espaço, ele tem que estar dentro de aspas. Vamos executar. Digite seu nome, Emílio. Digite o ano de nascimento, 2004. Digite o ano atual, 2020. Emílio, nesse ano você completa 16 anos. Então, aqui tá certo. A gente pode fazer isso com... A gente pode fazer o contrário aqui também. A gente poderia pedir aqui a idade dele e o ano atual, e a gente poderia descobrir em que ano ele nasceu. A gente poderia estar fazendo várias outras coisas. Isso vai ir do que você quer fazer, do que você precisa, qual é o resultado que você está buscando. Porque você está fazendo o algoritmo, com programação você pode fazer basicamente tudo. Você só precisa pensar em como organizar o seu conhecimento para fazer um algoritmo que funcione e que realize a tarefa que você procura. Não tem como você ficar indo atrás de saber exatamente como fazer tudo, porque tudo depende do que você quer. Então você vai atrás de saber como usar a linguagem e depois é você que vai ter que descobrir como você vai fazer o programa funcionar do jeito que você quer. E essa é a parte mais difícil. Você aprender a linguagem de programação é a parte fácil. Você saber como usar ela para resolver o problema que você quer é a parte difícil. E é isso que é a lógica de programação e é por isso que a gente começa aqui no Visualg, que é para você começar treinando sua lógica, que é o mais importante, para só depois ir para uma linguagem e aí sim você se preocupar em decorar como a linguagem funciona, quais são as funções da linguagem, como você pode criar um algoritmo dentro daquela linguagem. Mas então a gente começa por aqui.
que é o mais importante para você conseguir pensar como programador. Então é isso, deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem aqui. Já tá com 16 minutos, no corte provavelmente vai ficar com uns 10 minutos. Eu acho que é suficiente para uma aula. Uma aula básica como essa aqui, só para vocês aprenderem a função leia, o tipo de dado real que eu não estou mais usando aqui e as operações matemáticas. Então é isso que eu queria passar para vocês por hoje. Na próxima aula a gente vai estar vendo sobre estruturas condicionais, que é o se e se não, que basicamente você faz um teste e se o teste funcionar, se for verdadeiro, ele realiza uma ação e se não for verdadeiro, ele realiza outra ação. Então, treinem isso aqui que eu ensinei para vocês hoje e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!